Boa noite, queridos companheiros, internautas que nos ouvem, na noite de hoje. Hoje nós temos a oportunidade aqui de estudar mais um versículo do Evangelho de Jesus. E esse versículo está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. E diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, ó Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E aí Emmanuel vem comentar um pouco o que o Tiago quis nos ensinar do que seja religião, né? O que é de fato a religião? Porque a religião, ela existe desde o momento que nós fomos capazes de pensar com pensamento contínuo, que fomos capazes de raciocinar e, por conseguinte, exercer o livre-arbítrio. Então, o espírito imortal, ele passa, pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, para chegar na condição humana, que é atualmente a raça que permite a expressão da consciência na sua maior complexidade. E nesse caminho traçado pelo Espírito, desde a época em que era princípio inteligente, ao chegar na condição humana, nós começamos a questionar os fenômenos da natureza. E aí, este espírito, que habita um corpo ainda rude, chamado homem sapiens, homem de Neandertal, ele é capaz de admirar os fenômenos da natureza e, como não os compreende, atribui a eles manifestação de divindade. E assim nasce a religião, a religiosidade, no sentido de adorar, estes deuses que promovem os fenômenos naturais. A humanidade caminhou, a vida social foi se modificando, os laços foram se aperfeiçoando e se expandindo, e as criaturas, através da ciência, da compreensão dos fenômenos naturais, foi percebendo que Deus era algo que estava acima da matéria e que era único, representava uma consciência. E nós atribuímos a esta consciência, que designamos como toda-poderosa, qualidades e atributos que na realidade eram qualidades e atributos da nossa condição humana. E muitas vezes transferimos para este Deus que adorávamos então, lá em épocas de início, da nossa vida na raça humana, nós atribuíamos muitas vezes qualidades, sentimentos e emoções próprias da humanidade a essa figura que nós adorávamos como todo-poderosa e como Deus. Posteriormente, o significado foi se modificando à medida que nós fomos percebendo que determinados atributos não combinavam com a perfeição de um Deus,
E com o cristianismo, até antes do cristianismo, com Moisés, né? Moisés trouxe para a humanidade o conceito do Deus justo, rigoroso e, sobretudo, vingativo, onde as leis que ele estabelecia e onde a sua vontade soberana, se fosse contrariada ou se fosse combatida ou se sofresse alguma oposição, que ele seria capaz de causar um mal à criatura que não o obedecesse. Esse Deus, ele parecia muito mais com um homem do que com Deus. Aí, essa figura cheia de atributos, características muitas vezes próprias da humanidade falha, né? Chegou até o tempo de Jesus. E no tempo de Jesus, Jesus veio nos informar que esse Deus não era o Deus vingativo, não era o Deus do rigor supremo, era o Deus de amor, era o Deus de misericórdia. E por quê? Porque era o nosso Pai. E assim como Pai e como todo Pai, quer o bem total aos seus filhos e com a sabedoria infinita quer nos educar. Então, a figura do Deus rigoroso e vingativo se transformou na figura do Deus amor, do Deus Pai, do Deus paz. E essa é a figura que o cristianismo nos traz. Entretanto, o cristianismo sofreu muitas deformações nos seus conceitos pela nossa humanidade. Nós começamos a transferir ao cristianismo determinados conceitos, determinados atributos que, na verdade, eram desejos nossos e não eram reais. E a religião pura, cristã, da época de Jesus, ela foi se transformando numa religião organizada, numa religião onde havia níveis hierárquicos a serem obedecidos, numa religião que se envolveu na política, no poder, uma religião que se envolveu nos interesses mundanos e deixou de lado o seu principal objetivo, que era melhorar a nossa humanidade, nos tornar criaturas amorosas. Então, Emmanuel, com isso, ele vem fazer alguns apontamentos. Religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes muito diversas. Religião, muitas vezes, pode polemizar em torno dos atributos de Deus. E é verdade. Quando nós falamos em religião, nós falamos do cristianismo porque é a base da nossa religiosidade. Nós somos cristãos. Mas devemos nos lembrar que no mundo existe muito mais muçulmano do que cristãos. E a religião que tem mais adeptos no mundo inteiro é o Islã. Nós sabemos disso. Não é o cristianismo.
né? E o Islã, ele veio de Maomé com vários ensinamentos importantes, relevantes, que levaram um progresso àquele grupo de espíritos que receberam esses conhecimentos, mas ainda bem aquém daquilo que é a verdadeira religião, a religião pura, que é o exercício do amor. Se nós observarmos outras religiões instituídas, como, por exemplo, a gente tem na Índia, né, o taoísmo, o budismo, né, são outras religiões que não são cristãs, né? Mas qual a base dessas religiões? Todas elas, mesmo a religião islã, tem por base levar a criatura a ser justa, ética e amorosa. Todas têm essa base, têm esse objetivo. Entretanto, quando nós exercitamos a nossa religiosidade, nós criamos vários problemas dentro dessa religiosidade. A começar pela ideia que fazemos de Deus, né? E muitas vezes usamos a figura divina para justificar atos falhos nossos, sentimentos não muito nobres, né? Justificar atitudes. Muitas vezes atribuímos à divindade determinados julgamentos e condenações que não são divinas, são nossas. Nós que somos preconceituosos, que julgamos, que medimos, que condenamos, né? E muitas vezes dizemos que é Deus que condena, mas é nós que estamos ali condenando. Muitas vezes dentro das religiões nós aderimos a determinadas interpretações e de uma maneira tão intensa e defendemos determinados pontos de vista de uma maneira tão rigorosa que criamos dentro da nossa religiosidade empecilhos à prática da fraternidade e da tolerância, né? Quantas vezes, né, nós vamos dar um exemplo aqui. Quantos de nós, dentro da doutrina espírita, se divide em grupos, defendendo que o Cristo teve um corpo de carne como o nosso, e outros defendendo que o Cristo teve um corpo diferente, materialmente diferente do nosso? Existem dois pontos de vista e existem grupos que defendem isso, essas interpretações de uma maneira ferrenha, a ponto, muitas vezes, de polemizar e de se indispor com colegas e amigos de ideal, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com as interpretações do Evangelho e com o conhecimento que nos é dado, para não nos aferrarmos tanto à ótica individual de cada um, e muitas vezes, em função dessa ótica, nós distorcermos o ensinamento que nos é dado. Muitos de nós centralizam sua mente, o seu pensamento em determinados pontos de vista, né? E com isso
perde a oportunidade de desenvolver dentro de si mesmo a vigilância, a humildade, a tolerância, a simplicidade, porque nos utilizamos de religiosidade para humilhar ao nosso semelhante, constranger ao nosso semelhante, né? Utilizamos como ferramenta para a nossa mente causar algum mal ou algum dano em alguém. E a proposta da religião não é essa. A proposta da religiosidade é, sobretudo, você utilizar como instrumento do bem. E sempre cumprindo aquela meta de Jesus, quando ele diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Ensinando a cada um de nós que o exercício do amor começa dentro de nós. É quando nós olhamos para a nossa consciência, para o nosso indivíduo, para o nosso eu, enxergamos as dificuldades, o quanto nós somos às vezes egoístas, vaidosos, orgulhosos, né? E damos aquela risadinha, pensando assim, nossa, esse sou eu. Tenho muita coisa para melhorar. Mas eu não preciso me odiar por isso. Eu preciso me amar, né? Então, na medida em que nós conseguimos entender as nossas dificuldades e acolhê-las para que nós consigamos superá-las, nós conseguimos transformar isso em amor ao próximo, porque conseguiremos exercitar com o outro. Por isso, conhece-te a ti mesmo é a base de toda transformação moral. Na medida que nós nos conhecemos e nos transformamos, seremos capazes de colaborar com o outro na transformação a que ele está se propondo. Devemos evitar, na religião, consumir a existência em casuísmos, né? Quantos de nós, muitas vezes, ficamos com ideias fixas dentro da religião? Vamos dar um exemplo dentro da casa espírita, que é o que está mais próximo da gente, para não parecer que estamos criticando os nossos irmãos de outras religiões, né? Dentro da casa espírita, quantos de nós, né, não consegue fazer uma prece sem que a luz esteja apagada ou diminuída? Não consegue, né? Isso significa que nós estamos ficando um tanto quanto centralizados em rituais que são desnecessários, né? Não estou dizendo que nós não devamos apagar a luz para fazer a prece. O apagar a luz ajuda a nossa consciência a se acalmar, a se desligar dos problemas que estão fora do nosso templo, né, do nosso recinto, para que a gente tenha uma atenção mais voltada para esse momento, né? É uma forma de nós internalizarmos os nossos sentimentos para direcionarmos para o Criador, né? Ajuda. Como ajuda aquele cristão que é católico e que muitas vezes ele precisa da imagem para fazer a sua prece, que sem a imagem ele se sente perdido, ele não consegue direcionar seu pensamento, concentrar sua força espiritual, né? Está errado isso? Não está errado.
Mas são hábitos que nós devemos ir nos libertando pouco a pouco. Porque a religião pura, ela não precisa de rituais, ela não precisa de determinados fórmulas, de determinados rituais, para que ela exista e para que ela exerça a sua função. Quanto mais livre formos de fórmulas e rituais, melhor para cada um de nós, porque nós estaremos sendo honestos, estaremos sendo nós mesmos diante de Deus. Quando eu faço uma prece voluntária que sai espontaneamente a palavra, que não é lida e que não é decorada, eu falo dos meus sentimentos. Então é a expressão do meu amor na sua pureza. E é isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Muitos de nós, para alcançar esse momento, passa pelo momento dos rituais e das fórmulas. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, na última parte do Evangelho, o que tem lá? Quem se lembra? Lá no último capítulo. Alguém se lembra? Preces, coletânea de preces, né? Lá tem uma coletânea de preces, né? Mas para eu entrar em contato com o Criador, eu preciso dizer exatamente aquelas palavras que estão lá? Não. A prece muitas vezes pode ser dita com apenas uma palavra. A prece ela pode ser dita com um gesto. Não necessariamente um texto que eu decoro, né? Entretanto, tenho certeza que todos vocês, como eu, passei pelo Evangelho, pela coletânea de preces, passei por aquele momento de ler e fazer a prece que estava lá naquele último capítulo, no momento que eu ia fazer as minhas orações. Só que a gente não pode ficar preso a isto, né? Nós temos que progressivamente nos libertar dos rituais e das fórmulas para atingir a independência espiritual, a maturidade, a comunicação e a sintonia com Deus direto de você, sua alma, com o Pai. Muitas vezes, a religião pode nos conduzir a gente a se apegar a símbolos, né? Nós temos diversos símbolos. Vamos dar um exemplo dentro da doutrina? A água fluidificada. Tem gente que não consegue sentir que recebeu o benefício fluídico, a energia necessária, se não tomar a água fluidificada ou se não passar pelo passe. Mas eu estou dizendo que está errado, que a água fluidificada e o passe não são necessários? São. Eles são necessários, sim. Mas não precisa ser sempre, né? E é isso que é a proposta da religião pura. A religião pura, ela nos pede muito mais exercício de sentimento, controle das emoções descabidas e exercício do sentimento de fraternidade e amor, do que a pronúncia de palavras bonitas, né? Do que fazer uma palestra bem feita. Mais importante do que fazer um estudo bacana,
que nos toca o coração, o que nos abre a mente, o conhecimento que a gente não tinha, mais importante que isso, é o que eu vou fazer com isto. O que eu faço com isso que eu aprendi? O que eu faço com isso que eu recebi? E é isso que realmente importa. Não, nós devemos nos desapegar de exercitar a religião como troca. Onde eu participo, por exemplo, doando o meu tempo e a minha boa vontade à instituição religiosa para ajudar e colaborar nas obras, mas em troca, eu fico no meu pensamento achando que tenho que ter proteção espiritual 24 horas. E que nada de errado pode acontecer na minha casa. Nada de errado pode acontecer na minha vida. Minha vida tem que fluir lindamente, porque eu participo da casa espírita e eu trabalho lá. Não é assim, né? A casa espírita, ela nos dá a oportunidade do aprendizado. E a vida nos dá a oportunidade do testemunho desse aprendizado. Eu realmente fazer aquilo que eu deveria fazer com aquilo que eu recebi. A vida nos pede isso, né? Então, nós quantas e quantas vezes fazemos promessas. Promessas nada mais são do que trocas. Eu dou isso para receber aquilo. Então, é algo que a gente tem que ir trabalhando conosco e nós precisamos modificar. Porque a promessa maior que devemos fazer não é a Deus, não é aos nossos irmãos santificados. É, sobretudo, a nós mesmos, né? Nós devemos fazer essa promessa à nossa consciência, ao nosso coração. Se eu pretendo deixar um vício, eu preciso fazer uma promessa a mim mesma, para que eu tenha forças de vencer aquele vício. Então, de nada adianta uma religião construir palácios suntuosos, né? Templos suntuosos. Porque os templos suntuosos, eles apenas ficam colocando na figura divina uma vaidade que é humana. Deus, em momento nenhum, vai pedir de nós que nós erijamos, né, algum templo suntuoso para que esse templo seja merecedor da presença de Deus. Isso é coisa nossa. Nós humanos, na nossa vaidade, é que pensamos assim. Por isso Jesus disse: quando quiserdes orar, entrai para o teu quarto, fechai a porta e em oração se comunique com Deus. Porque, na verdade, o espaço que Deus, nosso Pai, pede de nós para nós permitirmos a sua entrada é a nossa casa mental. É o nosso quarto de pensamentos. É ali que a presença de Deus se faz necessária. Se nós lembrarmos Jesus, na sua passagem aqui na terra, ele, filho de um carpinteiro, nas suas andanças pela Galileia,
ele não deixou um tijolo sobre tijolo para chamar de seu. Se você observar, ele fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, nos dando o exemplo de despojamento. O exemplo de total libertação, né, dessa necessidade do ter. Isso quer dizer que nós devemos sair por aí distribuindo algo que a gente tenha conquistado através do trabalho, da remuneração digna? Não. Né? Mas que nós devemos dar o devido valor àquilo que importa ao espírito. Mais importante que a casa, que o carro, que o dinheiro que está na poupança, são as pessoas. São os afetos. São as risadas. São os abraços. São a colaboração. São o silêncio que várias vezes nós tivemos que silenciar para ouvir. É o aperto de mão. É a audiência. É ouvir aquele que precisa conversar, precisa falar um pouco. Né? É compartilhar a alegria do outro sem a inveja. Participar dessa alegria com alegria. Comemorando juntos. Então, toda manifestação de fé, ela é importante na religiosidade. Mas, somente o testemunho daquilo que nós aprendemos é o que de fato fica, e é o que de fato importa, e é o que de fato a gente carrega. Nenhum título de doutor, nenhum título de pós-doutor, de PhD, nada disso nos acompanha. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele é disponibilizado a todo espírito que quer aprender. O conhecimento hoje, ele não tem exclusividade. A prova disso é que a humanidade caminha para tornar democrático conhecimentos através da internet. Então, hoje todos nós temos acesso a informações que antigamente não se tinha. E por que a informação está sendo democratizada? Porque ela deixa de ser, com isso, um exercício de poder. Quebra a nossa vaidade, estimula a nossa humildade, estimula a nossa fraternidade, a troca de conhecimentos. Nos faz perceber que não sabemos tudo, que compartilhar experiência nos leva ao progresso, nos impulsiona para melhor. Né? Então, na verdade, o Evangelho do Cristo, ele é o exercício da religião pura. Não adianta nada o ritualismo, a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixem
de ser atestados de religião, de religiosidade entre nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. Ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. E aí a gente começa a entender por que um ateu, uma criatura que nega a existência de Deus, muitas vezes consegue ser mais religioso do que um religioso. Na medida que aquele que se diz ateu, que não acredita em Deus, mas que acredita na fraternidade humana, na ética, no respeito, na colaboração, que entende que cada um de nós tem o seu valor e que nós devemos respeitar a cada um segundo aquilo que ele tem na sua essência. Essa criatura não está praticando o testemunho que a vida nos pede da religião pura, sem ser religioso. E quantos de nós nos dizemos religiosos e somos capazes de atos impressionantes? Vamos dar exemplos? Na Idade Média, nós queimávamos pessoas vivas em nome de Deus. Acendíamos fogo e queimávamos pessoas. Hoje, atualmente, nós, extremamente religiosos, somos capazes de pegar um avião e lançar num arranha-céu e matar centenas de pessoas num atentado à vida. Em nome de quê? Da fé. Então, a religião, ela é muito mais do que o que nós vemos. Pelo menos deveria, né? Deveria ser muito mais. Diz aqui Emmanuel, Tiago traça a definição correta, afirmando que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ora, quando ele fala disso, ele fala o seguinte, que quando ele se refere a órfãos e viúvas, por que ele se referiu a órfãos e viúvas? Porque o órfão e a viúva, como que eles se sentem? Sozinhos, abandonados, não é? Estão no mundo sem o seu apoio, sem a sua proteção, que é a família, não é? Então são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Quando ele fala órfãos e viúvas, ele quer dizer somente órfãos e viúvas que devemos visitar? Não. Ele quer dizer qualquer criatura em situação de vulnerabilidade. Seja vulnerabilidade emocional, seja vulnerabilidade social, financeira, vulnerabilidade familiar. Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, na medida em que nós a visitamos, a visitar significa acolher, dar atenção, acolher a criatura que sofre, que se sente sozinha para enfrentar um desafio. Na medida em que nós nos guardamos da corrupção do mundo, ou seja,
Nós aprendermos a não fazermos troca, não achar que Deus é um comerciante conosco, que nos dá uma coisa e nos pede outra, ou que nós comerciamos através da nossa fé, oferecendo algo em troca de outro algo. Então a proposta de Emmanuel é esta: em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nos confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo, no caráter ilibado, na caridade incessante e na tranquilidade da própria consciência. Então, essa é a verdadeira religião, um exercício contínuo de amor ao próximo, na caridade pura e, sobretudo, na tranquilidade da nossa consciência. E essa tranquilidade é dada pelo seguinte dizer: eu fiz o melhor ao meu alcance. Muitas vezes o melhor ao meu alcance não é o ideal que eu deveria ter feito, mas era o que eu podia fazer ali, naquela condição e naquela situação. Isso nos dá a tranquilidade de consciência, quando nós sabemos que fomos ao limite das nossas forças para colaborar, para ajudar e sermos instrumentos da divina providência. Deus age em nossa vida e na vida de todos os outros através de cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui somos instrumentos da divina providência para outra criatura que nos procura e que está ao nosso alcance, a quem podemos muitas vezes levar algum lenitivo às suas dores. Podemos ser instrumentos. Basta que estejamos atentos e exercitamos a nossa fé, o exercício da fé no amor, aproveitando todos os momentos para dar o testemunho daquilo que nós acreditamos. Sermos coerentes com aquilo que nós acreditamos. A gente fala que acredita numa coisa e depois age como uma pessoa que não acredita naquilo. Nós temos que ser coerentes. Eu agradeço a vocês o carinho, a energia que veio de vocês para mim, E desejo a todos uma noite de muita paz, de muita alegria e de muito amor em seus lares. Uma boa noite.